A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado está realizando uma audiência pública nesse momento para discutir um projeto de lei que torna crime de terrorismo o atentado ou o assassinato contra agentes de segurança, especialmente policiais, uma tentativa de modificar a legislação para acabar com os atentados que atingem, essa categoria de trabalhadores da segurança. O deputado Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, é o autor do requerimento para discutir essa matéria, que envolve, eu vou pedir até para o Adriano mostrar aqui, muitos representantes dos trabalhadores em segurança pública, especialistas. Para a gente não atrapalhar muito aqui o andamento da audiência pública, vou convidar o deputado para a gente sair um pouquinho aqui, ficar ali do lado de fora do plenário que realiza esse debate. O deputado Santini, que é um dos principais nomes aqui em defesa das categorias e tem a segurança pública como uma das suas principais bandeiras, né, deputado? O senhor sempre tem chamado a atenção. Agora, por que é importante essa tipificação que, aos olhos de alguns, é exagerada, considera crime de terrorismo ou atentado contra policiais? Olha, a lei antiterror que nós temos vigindo no Brasil hoje é uma lei que ela foi construída muito mais pensando no crime de terrorismo nos moldes de intolerância racial, de intolerância religiosa, o modelo que nós temos hoje muito presente em países mais fundamentalistas e pouco aplicável no Brasil, onde nós temos uma série de crimes que atentam contra o Estado, que colocam em risco a segurança das pessoas, que afrontam a atividade do Estado, e especialmente com relação aos policiais, com relação aos operadores da segurança pública, com relação aos agentes de Estado que combatem o crime organizado e que muitas vezes são vítimas de violências contra si próprio e contra familiares, como forma de intimidação do Estado. A proposta do deputado Gurgel, quando trouxe essa discussão e coube a nós a relatoria desse projeto, é fazer com que o Estado demonstre a sua força e o seu rigor àquele que atenta contra a vida dessas pessoas. E hoje o debate foi muito rico, foi muito produtivo do ponto de vista do que nós tivemos aqui a presença de magistrados, nós tivemos aqui a presença do Ministério Público, dos policiais civis, policiais federais, os oficiais de justiça, que são uma categoria também dentro da atividade da segurança pública que está à margem do processo, os agentes penitenciários que vivem numa linha muito tênue, muito próxima do crime e que são talvez os alvos mais procurados nesse sentido de intimidação para poder conceder algum benefício, alguma vantagem sobre isso. E a ideia é justamente essa, é que a gente possa promover uma alteração na lei, que a gente possa fazer essa alteração de forma segura, que ela tenha aplicabilidade, que ela não se torne uma lei que demande uma série de ações judiciais, que a gente possa fazer com que essa lei não se torne banal ao ponto de daqui um pouco uma briga de trânsito se torne um crime de terrorismo. Ela é exclusivamente para atentado em decorrência da função que exerce aquele servidor. Só quando o Estado é que está sendo realmente atacado, na pessoa do policial. E houve pedidos aqui para que juízes fossem incluídos, oficiais de justiça. O senhor acha que isso deve acontecer? Eu acho que qualquer um agente que esteja combatendo o crime e que de alguma forma seja intimidado por esse processo deve ser incluído na lei. Todos aqueles que trabalham nesse sentido, inclusive foi sugerido aqui a inclusão, por exemplo, dos fiscais da Receita, que de certa forma tem uma incidência quando vão fiscalizar o enriquecimento ilícito de algum determinado cidadão que está envolvido com o tráfico. Incluir os oficiais de justiça, como eu disse aqui, que vão muitas vezes completamente assistidos e recebíamos ali uma apostila com uma série de crimes que aconteceram contra essas pessoas em decorrência da sua atividade. Incluir parlamentares que atuam no combate à criminalidade quando estão investigando uma CPI, por exemplo, trabalhando em uma CPI de combate ao narcotráfico, eles também podem ser vítimas desse tipo de atentado. Todos aqueles que de alguma forma estão imbuídos de combater o crime, de combater as organizações criminosas, precisam da proteção do Estado. E é isso que pretende o deputado Gurgel com o seu projeto de lei. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Santini. O deputado precisa retornar para lá, como autor do requerimento, ele está presidindo essa audiência pública. Mas a gente vai convidar também, pelo menos um dos 11 representantes dos trabalhadores em segurança pública que estão presentes aqui, um dos 11 debatedores, que é, no caso, Luiz Antônio de Araújo Boldens, pronunciei corretamente, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, que apoia essa medida. É uma medida que resgata esse entrelace que existe entre a atuação das organizações criminosas e das organizações terroristas, que é
a busca, né, em se atingir o Estado em todas as suas formas, né. Elas têm alguns pontos de entrelaço, como na parte de financiamento dessas organizações, mas esse ponto de confronto com os agentes do Estado é comum entre facções criminosas e células terroristas. Então nós já temos vários exemplos disso, e isso acontece desde guardas municipais em atuação nas ruas, polícias militares, até os agentes penitenciários, como foi dito aqui muito bem nessa audiência pública. Então, ela serve para que nós avaliemos os atos terroristas pelos seus efeitos e nos pontos de enfrentamento com os representantes do Estado. Agora, o deputado chamou a atenção para algo muito importante, que é não banalizar esse instituto, né? Não é uma briga de trânsito que envolva um agente da polícia que pode ser considerado um crime de terrorismo. Só quando essa pessoa for atacada pelo fato de estar representando o Estado, essa é a personificação do Estado. Como é que esses mecanismos podem ser feitos? Eu gostaria que você aproveitasse e explicasse o que muda na prática em termos de punibilidade de quem comete o crime e você transformá-lo em crime de terrorismo. Você avaliar pelos efeitos que causa um ato criminoso sobre as forças de Estado, isso é que passou a ser importante agora com o projeto de lei 443, que é de iniciativa do deputado Gurgel. Então agora você passa a analisar pelos efeitos nas forças do Estado, essa forma, seja de intimidação, seja de ataque, seja de morte, seja de ameaça. Então tudo isso agora está contemplado numa legislação específica, avaliada como ato terrorista contra o Estado, né, através dos seus agentes. Então nesse ponto é muito positivo, porque é uma proteção maior. Os agentes de Estado também vão passar a analisar melhor o que é ato terrorista, o que é um ato criminoso comum. Então ele vai ter a possibilidade de, através desse mapeamento e do reconhecimento legal, através de uma proteção jurídica nova, ter a resposta do Estado em torno daquele ataque que ele vem sofrendo, seja em qualquer forma que ele venha. Me corrija se eu estiver errado. No caso, por exemplo, de um crime contra a vida, sempre vai a júri, né? Um júri popular, 7 pessoas escolhidas na sociedade. No caso do terrorismo, não, né? Ele é julgado por uma autoridade judicial. Isso, por um juiz, passando por todo o sistema persecutório comum, mas avaliando aquele ato como um ato criminoso, terrorista, direcionado a um agente do Estado, né? Essa é basicamente a principal diferença da classificação de um crime como terrorismo. Sim, sim. O trâmite é diferente, né? O regime de processamento ali, judicial é diferente, e a visão dos agentes de Estado sobre aquele ato também vai ser mapeado de uma forma diferente, para que seja, a partir dos casos iniciais julgados, já seja um estudo de caso, então os agentes públicos possam ter o dimensionamento real do que é um ato terrorista contra um agente de Estado. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Conversei com Luiz Antônio de Araújo Budengues, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF. Muito obrigado. Eu sei que o senhor tem que retornar para lá, porque o senhor está recebendo perguntas para responder. A dinâmica de uma audiência pública é essa, né? Há primeiro uma exposição por parte de todos os convidados. No caso de hoje temos 11 convidados, um deles o Dr. Budengues. E aí, ao final, eles precisam retornar, ouvem todas as perguntas, todos os debates e tem um prazo para responder. Vou, inclusive, liberar o senhor, por favor. E aí, ao final, então, você tem esse momento de troca, né, em que as autoridades foram convidadas. Eu vou listar aqui rapidamente as pessoas que participaram. Você viu aí um certo desequilíbrio, né? Só pessoas favoráveis. A gente está aguardando aqui a subprocuradora da República, Débora Duprat, que esteve nessa audiência pública e foi a única voz dissonante, né, em relação a esse projeto de lei. Todos os participantes convidados oficialmente aqui, um juiz do Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro, promotor de justiça do Centro de Apoio e Orientação Criminal de Segurança Pública, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que não compareceu, o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil também enviou representante, o diretor legislativo da Associação Federal dos Oficiais de Justiça, ou seja, todos esses 11 listados, eles foram favoráveis à matéria. Mas para a gente equilibrar, a gente convidou também a doutora Débora Duprat, jurista reconhecida no Brasil, subprocuradora da República e que comanda a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que foi também convidada de última hora, fez uma fala contrária ao projeto, né, procuradora? Por quê?
Bom, primeiro porque o crime de terrorismo, ele em todo lugar do mundo, ele é um crime que envolve condutas da maior severidade, que atacam os valores mais fundamentais do país. Você não pode vulgarizar o crime de terrorismo para uma situação corriqueira, né? Segundo, porque todo o direito penal na Constituição ele está tratado no artigo 5º, o que significa que é preciso a máxima economia no uso do direito penal. Nenhuma sociedade ela se regula adequadamente a partir da ideia de crime. Ela usa o crime como um instrumento último, né? Quando tudo não dá certo, você recorre ao direito penal. Então, eu, de uma maneira geral, eu sou contra todos os projetos que significam mais pena, porque isso significa mais encarceramento, com todas as consequências do encarceramento. O Brasil já é hoje a terceira maior população carcerária do mundo e com os recortes já conhecidos, né? Principalmente os jovens negros. Perfeito. Doutora Débora Duprat, para confrontar com o principal argumento trazido aqui pelos defensores nessa nossa primeira parte da entrevista, eles expressaram o temor também de banalizar o conceito, a tipificação de terrorismo, e disseram que só casos muito específicos em que fosse o Estado sendo atacado na pessoa de um agente público. Essa tipificação mais restrita e não mais ampla, o deputado até citou o caso assim, não é uma briga de rua que envolva um agente do Estado que vai poder ser tipificado como terrorismo. Mas o Estado ser atacado na pessoa de um agente público já não é um recorte mais, digamos assim, coerente em relação ao terrorismo do que o temor que a senhora expressa de banalizar a tipificação penal do terrorismo? Eu acho que tudo depende da maneira como isso vai ser escrito. Eu acho que antecipadamente eu não vou homologar nenhuma ideia nesse sentido. Porque quem é agente do Estado? Eu sou agente do Estado. O arrecadador de impostos é um agente do Estado. O professor é um agente do Estado. Enfim, o direito penal ele tem que tratar as condutas com muito rigor, exatamente para não deixar ninguém nessa zona de incerteza, né? A pessoa, ela quando comete um crime, ela tem que saber que está cometendo um crime e não numa zona de penumbra onde ela não sabe se situar. Então, eu acho que tudo depende da redação. É um delito absolutamente excepcional, tanto que no Brasil ele só surge muito recentemente e temos que ter cuidado, né, para nós não estarmos aqui legislando sem saber e sem avaliar adequadamente as consequências. Explicando para um leigo, entre os leigos os que estão nos assistindo, a principal mudança aprovada um projeto de lei dessa natureza é que um caso de suposto terrorismo deixa de ir a júri, como vão os casos relativos que ofendem a vida, né? E passa a ser julgado por uma autoridade judicial, ou há outras implicações? Não, isso tudo vai depender de como isso vai ser construído, né? A Constituição ela é muito clara e nenhuma lei pode acabar com isso, que os crimes dolosos contra a vida, a forma como ele seja realizado, né? Se ele é um homicídio, se ele é um infanticídio, isso tudo vai para júri. Então, o simples fato de tipificar como terrorismo não significa a saída do júri. Perfeito. Seria inconstitucional, então, essa retirada de poderes? Seria. Muitíssimo obrigado. Nada. Eu já ia chamá-la de deputada, mais uma vez. A senhora vem com tanta frequência dialogar com os deputados que acaba nos confundindo. Muitíssimo obrigado. Débora Duprat, que é subprocuradora da República, está à frente já há bastante tempo da PFCD, que é a DC, que é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sempre provocada a emitir pareceres sobre matérias especialmente constitucionais que digam respeito aos direitos do cidadão, especialmente os direitos fundamentais. Bom, então tivemos aqui os dois lados, a doutora Débora Duprat, inclusive, trazendo esse elemento de que pode ser inconstitucional uma proposta que tire do júri, como prevê a Constituição, o julgamento de crimes contra a vida. Deixando muito claro, né, todos os crimes, de um modo geral, são julgados por uma autoridade policial, exceto os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida têm um julgamento diferente, eles são submetidos a um júri popular, um júri formado por cidadãos comuns que emitem então a sentença e o juiz, a autoridade judicial, apenas conduz o processo para que ele seja mais adequado à lei, mas quem dá a sentença efetivamente é um júri popular. São
se não estou equivocado, 7 pessoas escolhidas, né, de maneira não muito aleatória, mas também controlada, para que o poder do povo se emane também nesse julgamento dos crimes contra a vida, né? Os atentados e também os assassinatos, os homicídios, os feminicídios. Portanto, aí uma discussão de natureza constitucional que mexe com a vida, especialmente dos agentes do Estado. Se você quiser ter mais detalhes sobre esse debate de hoje aqui, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, todo o debate na íntegra está disponível para que você acompanhe não só no YouTube, mas também na página da comissão, que traz, além do vídeo, o áudio separadamente ou a transcrição das principais falas desse debate que aconteceu aqui no dia de hoje. Eu convido você a continuar conosco, porque a qualquer momento tem mais informação ao vivo direto do Corredor das Comissões.